Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade a minha alma. Faz com que todas as minhas ações sejam feitas sobre teus olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos a mais um trecho do Diário da Serva de Deus, Luísa Picarreta, volume 7, do dia 25 de agosto de 1906. Interesse e ciências humanas nos padres. Hoje de manhã, encontrando-me fora de mim, parecia ver padres prelados, concentrados no interesse e nas ciências humanas, que em seu estado não é necessário acrescentaram um espírito de rebelião às autoridades superiores. A eles, nosso Senhor, aflito, me disse: minha filha, o interesse às ciências humanas é tudo que não pertence aos padres. Formam uma segunda natureza, enlameada e podre, e as obras que resultam delas, mesmo as santas, me cheiram mal. E sinto tanta náusea que elas são intoleráveis para mim. Ore e repare essas ofensas, que eu não aguento mais. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade a minha alma, faz com que todas as minhas ações sejam feitas sobre teus olhos maternais. Vamos refletir esse trechinho, é um trecho pequeno, mas que tem muita riqueza para nós, para que nós possamos absorver, né, dos escritos de Luísa Picarreta, ensinamentos riquíssimos para nós, né? E esse trecho do Diário da Luísa, né, do dia 25 de agosto, intitula-se como Interesse e Ciências Humanas nos Padres, né? Infelizmente, hoje, nós temos essa reversão de papéis, né? Na realidade, a gente vê muito estudo, né? Muita, né? Ciências humanas, né? São estudos que muitos padres têm, né? Que buscam, na realidade, não que o conhecimento seja pecado, né? Não que Deus não queira o conhecimento. Mas o que ele deixa claro é que para os padres não é necessário, né? Não é necessário eles terem o conhecimento das ciências humanas, porque não cabe a eles, né? Não é um papel deles estudar as ciências humanas, né? Os sacerdotes, eles estão para ser a pessoa de Cristo na Terra, e Cristo não se preocupava com ciências humanas, né? Cristo se preocupava com as coisas do Pai. E é assim que os sacerdotes têm que ser. E ele fala para Luísa que até as coisas santas, as obras santas que eles fazem, enlameiam, né? São enlameadas, né? Ou seja, são sujas, né? Não é
necessário aos padres, né, terem esse entendimento, que hoje a gente vê muito, infelizmente, e, e causa rebelião, porque deixam de se preocupar com as coisas do reino, como Jesus fala no Evangelho, que quando ele se pede de Nossa Senhora, que Nossa Senhora e São José estão ali naquele desespero procurando Jesus, o que é que Jesus responde? Por que me procurais? Não sabeis que eu tenho que cuidar das coisas do meu Pai? Então, todos os sacerdotes escolhidos por Deus são pessoas para cuidar, né? Para cuidar das coisas do Pai. E não para cuidar, para se preocupar com ciências humanas. E o Senhor, ele fica aflito ali e fala para Luísa, minha filha, o interesse às ciências humanas é tudo que não pertence ao padre. Ele é claro. As ciências humanas, o interesse às ciências humanas não pertence aos padres. Entendeu? Que formam uma segunda natureza, né? Deixa de ter a primeira natureza, que é a natureza divina, né? Que é a natureza de Jesus, e formam a segunda natureza, enlameada e podre, né? Enlameada e podre, porque deixam de cuidar, né, das coisas divinas, né, das coisas do Pai, para cuidar das coisas humanas, das situações humanas, né? E as obras que resultam delas, mesmo as santas, me cheiram mal. Sinto tanta náusea que elas são intoleráveis. Jesus fala claramente que aqueles que buscam essas ciências humanas, aqueles padres que buscam essas ciências humanas, formam uma natureza e se tornam intoleráveis para Jesus. Ele sente náusea, entendeu? E ele pede a Luísa e pede a nós para que repare essas ofensas, né? Que Jesus não aguenta mais. E hoje, infelizmente, a gente vê isso nesses tempos atuais. É difícil, entendeu? As pessoas muitas vezes não têm coragem de falar, entendeu? Porque, infelizmente, hoje, até para você ser sacerdote, você está buscando diploma. É diploma disso, é diploma daquilo, é formação daquilo, é formação daquilo, né? E os sacerdotes, eles foram enviados para cuidar do reino de Deus, para anunciar o reino de Deus, para acolher as almas. É por isso que, infelizmente, hoje em dia, os confessionários se encontram vazios. Por que se encontram vazios? Porque os sacerdotes estão ocupados com outras coisas e não tem mais tempo de cuidar do rebanho. Não tem mais tempo de estarem ali nos seus locais de confessionário para atender as pessoas. Hoje em dia, para a gente poder fazer uma confissão, a gente tem que marcar na agenda, entendeu? Tem que ver se o padre tem tempo. Então, isso é o quê? São cuidando de outras coisas, querendo se formar, querendo se pós-graduar, sabe? Querendo ter vários cursos, né? E Luísa, ela não teve curso nenhum, entendeu? Ela era simples como Santa Faustina, de uma sabedoria inigualável, né? Então, ele fala para Luísa, Luísa, repare, minha filha, repare por esses padres, como ele pede a nós. Reparemos, né? Reparemos pelos nossos sacerdotes, pessoas escolhidas, filhos prediletos de Nosso Senhor. Os sacerdotes são filhos prediletos de Nosso Senhor, que foram escolhidos para estarem à parte, né? Para estarem à parte, para serem pessoas não diferenciadas dos seres humanos, não que eles tenham que ser mais adorados, como muitas vezes as pessoas têm isso, adoram os padres. Os padres são as pessoas de Cristo aqui na terra, né? São pessoas que foram separadas, escolhidas por Deus, para que ministre os sacramentos,
para que todos os sacramentos, inclusive o da confissão, né? Então é por isso que hoje em dia, infelizmente, nós estamos vendo muitos casos de pessoas que estão na depressão, de pessoas que se encontram perdidas, porque hoje, infelizmente, as tecnologias, os estudos tomaram o lugar de Deus, né? E um certo dia, eu estava até comentando até uma certa vez com a Aline, falando que eu queria estudar, porque eu não me formei, estudei até o 6º ano, e um dia ela falando assim, Cíntia, para que você quer estudar? E eu fui falar com ela, falei por quê, coloquei as minhas argumentações, ela falou assim para mim, Cíntia, quem vive na divina vontade não precisa de nada disso, entendeu? A própria sabedoria, a divina vontade já dá. Deus próprio já dá a sabedoria para você viver na vontade dele. E isso é pura verdade, né? Porque tudo que nós temos e somos quando nós estamos na divina vontade é acrescentado, não é nosso, né? Deus vai multiplicando, Deus vai capacitando a cada um de nós, como dá capacidade a ela de traduzir os livros, né? De passar esse trabalho, esse material maravilhoso para a gente, né? Que quer viver, que quer conhecer, que quer praticar, porque também não adianta a gente só ler e não tirar nada, né? Como se fosse só uma história. Então, que nós possamos reparar, né? E muitas vezes ser corajosos também, falar, não, tá errado, porque muitas vezes a gente não fala também. A gente tem o nosso respeito humano na realidade, né? E Jesus, ele fala para Luísa, repara, minha filha. Então, se a gente não fala, então que nós reparemos, né? Por esses sacerdotes. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Fiat.